isso não vai durar para sempre. Isso não vai durar para sempre. Acho que uma das maiores estratégias do diabo, quando a gente está enfrentando um problema muito grande, é fazer com que a gente acredite que esse problema é crônico, que é um karma, que é uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar, que a gente vai ter que conviver com isso sempre. Mas eu quero dizer hoje que você pode se levantar com a autoridade do nome de Jesus e dizer, muitas vezes olhando para o espelho, isso não vai durar para sempre. Eu não sei você, gente, mas eu tenho o costume, eu sei que as pessoas normais não fazem isso, mas eu tenho o costume de escrever no espelho do meu banheiro. E eu descobri agora que meu filho do meio também tem esse costume. E eu escrevo, às vezes eu escrevo alguma coisa para Dani, te amo, essas coisas assim. Às vezes eu faço um coração. É uma espécie de investimento no meu casamento, né, gente? É mais barato que flor, do que essa coisa. E funciona. E funciona. Mas às vezes eu escrevo frases para mim mesmo. Até esses dias minha cunhada foi em casa e ela falou assim: ô Dani, o Felipe usou o seu banheiro? A Dani falou: acho que não, por quê? Não, porque estava tudo escrito lá. Ela falou: não, é o Aquiles mesmo que escreve. Eu escrevo, às vezes, se eu estou vivendo um dia difícil, uma luta e tal, já cedo, tem dia que você acorda, você não está bem. Eu vou lá e escrevo: vai acabar. Uma doideira. Deus vai cumprir o que prometeu. Esses dias eu estava com um versículo na minha mente, que é aquele: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Eu fui lá e escrevi no espelho: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Quem entra lá não vai entender absolutamente nada, mas fica marcado. Toda vez que eu tomo banho, embaça, o negócio aparece de novo. E eu acho que uma declaração boa no meio da luta é essa. E a gente dizer o seguinte: isso não vai durar para sempre. A Bíblia em nenhum momento vai nos dizer que as lutas não existem. Pelo contrário, os problemas existem e a Bíblia vai deixar claro que eles existem. Mas a Bíblia vai deixar claro também que eles têm prazo de validade, que eles vão acabar. Olha o que o Salmo 30, verso de número 5, vai nos dizer. Eu sou apaixonado por essa palavra. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Olha, eu acho lindo o paralelo que o salmista faz. Ele fala sobre o momento de ira de Deus, que é comparado com dias difíceis, problemas, dificuldades, mas ele diz o seguinte: mas é só um momento, a sua ira dura só um momento. Daí ele vai fazer o contraponto depois, ele vai dizer: mas o seu favor é para a vida inteira. Você já viveu um momento bom na sua vida e que você ficou com medo de acabar? Tem até uma frase que a gente fala: é bom demais para quê? Para ser verdade. E quando é desgraça, a gente diz: é o meu fim, é isso mesmo. Já reparou como às vezes a gente tem mais fé para o negativo, mais fé para aquilo que é ruim, do que para a coisa boa? Pois a Bíblia está dizendo o seguinte, que a ira, a dificuldade e o problema é momentâneo, mas o favor de Deus é para a vida toda. E daí ele vai falar aquele verso que nós conhecemos bem: o choro pode durar uma noite. Ou seja, o choro é uma possibilidade, pode acontecer, pode durar uma noite, mas a alegria é o quê? Vem. Se o choro é uma possibilidade, a alegria é uma certeza, ela virá ao amanhecer.
essa luta que você está enfrentando, ou talvez um dia enfrentará, enfrente ela sempre dentro dessa perspectiva, dizendo para si: isso vai acabar, tem prazo de validade, o meu Deus vai agir. Tem um texto que todos nós conhecemos, que é o texto daquela mulher hemorrágica. A gente sabe algumas coisas da vida daquela mulher, a gente não sabe o nome dela, a gente não sabe se ela era casada, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ela sofria de uma hemorragia por 12 anos, que ela gastou todos os seus bens na mão de médicos e cada vez a coisa ia pior. É o que a gente sabe sobre ela. Mas existe um versículo que eu acho espetacular na vida dessa mulher. Mateus 9, 21. Como eu disse, gente, falar para os outros é uma bênção. Dar conselho para os outros é maravilhoso. A gente fala: eu no seu lugar faria isso. Um dia eu falei isso numa mensagem, tem muitos anos, eu era pastor em outra cidade, e eu falei assim, gente, cuidado para quem você vai pedir conselho do seu casamento. Você vai pedir, às vezes a pessoa está pior do que você. Você vai pedir conselho para a pessoa? Não, você tem que conversar com quem está melhor do que você. Ela vai poder te instruir, ela tem autoridade, ela venceu aquilo. Não quer dizer que a vida da pessoa é perfeita, longe disso, mas pelo menos é uma pessoa que, poxa, não, eu enfrentei isso, eu resolvi isso, esse é o caminho. Mas e pregar para a gente? É simples. Olha o que esse texto diz, Mateus 9, 21. Está falando da mulher hemorrágica. Ela está com um problema ainda. Olha só. Porque, o que é que diz o texto, gente? Dizia consigo mesmo. Ou seja, era doida, conversar sozinha. Igual eu escrevendo no espelho. Igual um monte de gente conversa sozinha. Mas qual era a conversa que ela tinha sozinha? Minha vida acabou. Eu vou ter que viver com isso, eu vou morrer. Não. O que ela dizia consigo mesma? Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei o quê? Curada. E eu pergunto para você hoje à noite, qual tem sido a qualidade do seu diálogo interno? Uma vez eu falei isso para um amigo, colega pastor, falei, cara, pelo amor de Deus, mas você prega tanto de fé, será que você não acredita que sua vida pode melhorar? Sua vida pode mudar? Por quê? Porque às vezes o diálogo interno é ruim, é nocivo, é negativo. Essa mulher estava dizendo para ela mesma, ela estava dizendo o seguinte: isso vai acabar, isso vai terminar, essa luta que eu estou enfrentando. Já tinha quanto tempo, gente? 12 anos, não é brincadeira não, porque você sabe, se enfrentar, nossa, eu estou com a gripe já faz uma semana, 2, 3, 4, 12 anos, enfrentando a mesma dificuldade, mas acreditando, vai acabar, vai terminar, Deus vai agir, Deus vai colocar um ponto final nessa situação que eu estou vivendo. 2 versos e a gente passa para o segundo e último princípio. Jesus disse em João 16, 33, texto conhecidíssimo de todos nós: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, o que é que Jesus disse? Passais, repita isso comigo, diga passais. Passais por aflições, as aflições são passageiras. Passageiras, elas acabam. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E finalmente Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o que, gente? Passardes por várias provações. Vai acabar, vai ter fim. Eu vi uma vez o testemunho do pastor Aguiar. Pastor Aguiar é um grande pastor, já jubilou, né? Não está mais pastoreando, ele é pastor emérito da Igreja Central de Campinas, uma igreja muito grande e tal. E o pastor Aguiar
contou um testemunho uma vez que ele estava enfrentando um momento muito, muito, muito difícil no ministério, na igreja, de lutas e, enfim. E ele tinha um pastor que era um confidente dele, foi um líder dele, que era o pastor Lima, que morava nos Estados Unidos. E era um cara que ele confiava e tal, e ele não tinha ninguém aqui para poder desabafar e abrir o líder da igreja no país todo, aquela situação toda. Ministério muitas vezes tem essa questão. E ele então pegou um avião e foi para os Estados Unidos para bater um papo com o pastor Lima. E disse que chegou lá e começou a falar, e destrambelhou a falar, e tal, e falou de todas as lutas, todas as dificuldades e tal. O pastor Lima já muito experiente, já missionário, aposentado da denominação, ouviu horas o cara falando. Aí depois que ele falou tudo, o pastor Lima olhou para ele assim e disse o seguinte para ele: vai passar. E disse que foi só. Ele estava esperando, sei lá, uma equação, um conjunto, passa aí 12 livros, não, foi o seguinte, vai passar, isso aí passa, sabe, e eu me lembrei desse testemunho do pastor Aguiar, porque logo que eu terminei todas as químios, eu confesso para você que foi o momento mais difícil do tratamento, porque eu precisava voltar para o hospital toda semana eu ia para o hospital, toda quarta-feira, eu tinha que tomar uma injeção e um remédio, e era uma injeção muito, além de ser doída, era uma injeção que dava mas o problema não era só esse, eu perdi a tarde toda da quarta-feira, e eu sou muito ligado com o negócio de cheiro me marca muito, e quando eu entrava no hospital, eu sentia o cheiro do hospital, o cheiro da sala de quimioterapia, eu revivia todo aquele terror que eu tinha passado naqueles últimos 6 meses, todo, e tinha que esperar lá às vezes horas, naquele cheiro, naquela angústia, naquela coisa, gente de máscara, hoje todo mundo usa máscara, mas naquela época ninguém usava máscara não, só eu de máscara, lutando contra a imunidade, a imunidade estava baixa, aquela coisa toda, e às vezes eu saía de lá, e a única coisa que eu dizia para mim mesmo é o seguinte: vai acabar, isso aqui vai acabar, e era isso que me dava força para continuar, gente, porque às vezes o diabo vai dizer para mim e para você o tempo todo o seguinte: é isso aí mesmo, viu? Se contenta com isso aí, é seu fim, vai abraçando aí a sua realidade, mas que em nome de Jesus você possa ser boca de Deus para si, dizendo: isso não vai durar para sempre.